Olá, sejam muito bem-vindos ao Med Talks, a sua pílula diária de informação sobre saúde e qualidade de vida. Hoje o nosso papo é sobre um gesto que, vamos combinar, todo mundo conhece bem, o de apontar o dedo. Nessa nossa análise, a gente vai mergulhar fundo para entender por que temos essa tendência de culpar os outros e, o que é mais importante, como a gente pode virar esse jogo e assumir de vez o papel principal na nossa própria vida. E para começar, já lanço a pergunta: a culpa é sempre do outro? Pensa bem, quantas vezes, quando algo dá errado, o primeiro impulso é procurar um culpado lá fora? É um reflexo quase automático. Mas esse reflexo, na verdade, funciona como um espelho. Ele acaba revelando muito mais sobre nós mesmos do que sobre a pessoa que a gente está culpando. E é aqui que está o X da questão. Apontar o dedo para alguém pode até trazer um alívio na hora, sabe? Dá aquela sensação de que o problema não é nosso. Só que o que as fontes que nós analisamos mostram é que essa atitude é uma baita armadilha. Ela nos cega, nos impede de enxergar nossas próprias limitações e, por consequência, de aprender e crescer com as nossas experiências. Então vamos cavar um pouco mais fundo nisso. Esse hábito de culpar não nasce do nada, não. Ele tem raízes psicológicas bem profundas, que muitas vezes se formam lá na infância e vão se fortalecendo ao longo da vida. A psicologia nos dá um conceito-chave para entender isso: a projeção. De um jeito bem simples, é quando a gente enxerga nos outros aquilo que, lá no fundo, não queremos admitir em nós mesmos. É como um mecanismo de defesa, sabe? Para a gente não ter que encarar umas verdades meio difíceis sobre quem a gente é. E olha só que interessante essa citação da psicóloga Carolina de Barros Falcão. Ela mostra que a autoconsciência, essa capacidade de se entender, não vem de fábrica. É uma habilidade que precisa ser desenvolvida, uma estratégia que exige esforço para a gente conseguir confrontar o que se passa aqui dentro. Bom, então o que leva a gente para esse padrão? As fontes que a gente olhou apontam para algumas coisas. O medo de ser julgado, por exemplo, ou um comportamento que a gente aprendeu, sabe? Vendo nossos pais culpando a escola por uma nota baixa. Também tem a dificuldade de ter uma conversa honesta com as nossas próprias falhas e, às vezes, até a necessidade de criar um inimigo só para a nossa história fazer mais sentido para a gente. Passar a vida culpando os outros tem um preço. E olha, ele é bem alto. É agora que a gente vai ver como esse hábito pode se transformar em algo muito mais tóxico: o ressentimento. E aqui tem uma diferença que é fundamental entender, como aponta o psicólogo Leonardo Câmara: a distinção entre culpa e ressentimento. A culpa ela é interna, é um sentimento sobre algo que nós fizemos. Pode doer, claro, mas ela pode ser um motor para a mudança. Agora, o ressentimento, ele é externo, é sobre o que o outro fez com a gente. E aí ele nos coloca nesse papel de vítima e simplesmente nos paralisa. E essa metáfora que o Nietzsche usou, a do veneno, nossa, ela é perfeita. Porque o ressentimento não atinge a pessoa que a gente culpa, não. Ele envenena a gente por dentro. É um veneno que a gente toma, esperando que o outro morra. Ele nos enfraquece, adoece e nos impede de agir para mudar o nosso próprio destino. E as consequências desse veneno são devastadoras, né? Ele nos deixa paralisados, sempre na expectativa de que o outro resolva os nossos problemas. Isso gera uma ansiedade constante porque vivemos numa posição defensiva. E, claro, acaba com as nossas relações, porque ninguém consegue conviver em paz sendo acusado o tempo todo. Ok, beleza. A gente já entendeu o tamanho do problema. Mas e agora? Como é que a gente vira essa chave? Como sair do banco do passageiro e finalmente assumir o volante da vida? A resposta está em transformar responsabilidade em poder. Essa frase, tirada de uma das nossas fontes, é um soco no estômago, mas no bom sentido. É um lembrete muito direto: a vida não espera. Quando alguém não define as próprias prioridades, não planeja o próprio dia, o mundo e as pessoas ao redor simplesmente preenchem esse vazio com as prioridades deles. E aqui chegamos no ponto central da coisa. Assumir a responsabilidade não tem nada a ver com carregar o peso da culpa. Muito pelo contrário, é sobre reconhecer uma verdade fundamental: cada um de nós é a única constante na própria jornada. Por isso, cuidar da própria vida, tomar as rédeas, isso não é um fardo, de jeito nenhum. É o maior ato de autocuidado que existe. Tá, a teoria é ótima, a gente entendeu, mas e na prática? Como é que a gente faz isso? Vamos então para a parte final da nossa análise, com um guia bem claro e direto ao ponto. Bom, as fontes que a gente consultou sugerem 4 passos bem práticos. Primeiro, defina suas prioridades. Se a gente não sabe o que é importante, o que é inegociável, outros vão decidir pela gente. Simples assim. Segundo, organize a vida, estruturar o dia a dia para que essas prioridades de fato aconteçam. Terceiro, que é um desafio para muita gente, aprender a dizer não.
Entender que um não para os outros é muitas vezes um grande sim para a gente mesmo. E o quarto passo, parar de se explicar demais. Um não é uma resposta completa. Ninguém deve uma longa justificativa. E com isso, a gente volta lá para aquela pergunta do começo, só que agora com outro olhar, né? Depois de tudo isso, a questão continua no ar. Quem está no controle? A resposta não está aqui, claro, mas na reflexão de cada um. A escolha entre ser um espectador ou o protagonista da própria história é, no fim das contas, a decisão mais pessoal que existe. Muito obrigado por acompanhar mais essa pílula de informação do MedTalks. Para mais conteúdos como este e para encontrar médicos e profissionais de saúde na sua cidade, é só acessar med.com.br. A gente se vê em breve.